oração pelos filhos. Hoje é o segundo dia da campanha, segunda semana. Todas as quartas-feiras oramos pelos nossos filhos aqui às 6:30 da manhã. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidas aqui para orar pelos nossos filhos. Eu coloco a vida dos meus filhos na Tua presença, do Lucas e da Larissa. Pai, me ajuda a ser uma boa mãe, que ensina os meus filhos a ter responsabilidade, Pai. Hoje vamos aprender sobre a lei da responsabilidade e eu quero ter filhos responsáveis, pessoas que cumprem o que prometem, que sabem fazer o que é preciso fazer. Minha filha vai ser uma mulher de responsabilidade, o meu filho será um homem de responsabilidade, que eles saibam colocar a família em primeiro lugar, deixando as demais coisas em segundo plano, que eles saibam priorizar, Senhor, a casa, a família, em nome de Jesus. Cuida de nós, livra-nos de todo o mal, Senhor. Dai-nos a vitória nesta quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca mesmo o nome dos teus filhos aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e 14, até o 15, nós vamos ler. Gálatas 5, vamos ler juntos, espera aí, vou colocar para vocês lerem comigo, tá? Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Continuar mais um pouquinho. Vida no Espírito. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas o que vocês são guiados pelo Espírito, Não estão mais debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez essa parte aqui das obras da carne? Então, quais são as obras da carne? Você está grifando aí? É Gálatas, já, gente? Gálatas 5. As obras da carne são imoralidade sexual, presta atenção, impureza. Isso tudo a gente tem que livrar os nossos filhos de caírem nesses pecados, ok? Nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles não caiam nesses pecados. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Ódio. Você demonstra ódio dentro da sua casa? Demonstra? Não pode. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Quem faz essas coisas aqui não vai para o céu, vai para o inferno. Nós não queremos que os nossos filhos vão para o inferno. Então, nós temos que ensiná-los. Oi? Gente, vamos orar então e pedir ao Senhor. Senhor, nós aprendemos aqui em Gálatas 5 que as obras da carne são ódio, orgias, discussões, dissensões, egoísmo, embriaguez. E as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Nós não queremos que os nossos filhos se envolvam com essas coisas do mal.
Nós não queremos que os nossos filhos se envolvam com impureza, com imoralidade sexual, com libertinagem, com discórdia, com inveja, com egoísmo. Nós queremos que os nossos filhos tenham responsabilidade com as coisas de Deus, responsabilidade com as coisas do alto. E por isso nós te pedimos, Senhor, livra os nossos filhos. Livra os nossos filhos. Ó, as meninas que estão entrando agora, minhas alunas, é Gálatas 5, tá, meninas? Gálatas 5. Nós lemos aqui, ó, que as obras da carne são manifestas. Quem anda na carne é diferente de quem anda no espírito. E as obras da carne são imoralidade sexual. Presta atenção se você está envolvida nisso ou seus filhos. Tem que se livrar disso. Impureza. Ou seja, o que é impureza, gente? Às vezes você não trai o seu marido, mas você fica vendo pornografia. O filho, o adolescente, fica vendo pornografia. Impureza. Libertinagem. Idolatria. Idolatria. Feitiçaria. Ódio. Discórdia. Ciúmes. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Gálatas 5:20, orgias, coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É forte, hein? É forte. Aí eu vou ler a aula que eu preparei para vocês aqui hoje. Muitas vezes as pessoas ouvem uma conversa sobre limites e responsabilidades da vida e dizem: isso é tão egoísta. Devemos amar uns aos outros e ser abnegados. Ou então se tornam egoístas e egocêntricas e sentem-se culpadas quando fazem um favor a alguém. São visões não bíblicas sobre responsabilidade. Então eu vou falar aqui para vocês sobre o que é a verdadeira responsabilidade. Responsabilidade não é você dizer sim para todo mundo. Às vezes você vai dizer não para alguém. Além da responsabilidade, implica em amar o próximo. Tá entendendo? Anota aí. Cadê? Caneta, papel. Porque, gente, toda quarta-feira nós vamos orar pelos filhos. Mas também nós vamos aprender algo que nós vamos aplicar com os nossos filhos. Aí sim vai ter mudança. Vocês estão entendendo? Nós não vamos apenas orar pelos nossos filhos, mas nós vamos aprender algo que nós vamos aplicar e os nossos filhos vão ter melhora. Amém? Vamos lá. A lei da responsabilidade implica em amar o outro. O mandamento do amor é a maior lei do cristão. Tá escrito aqui, ó. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Lá em João 15:12. Quando você não ama o outro, você não está assumindo a sua responsabilidade por si mesmo. Está negando o seu coração. Os problemas surgem quando os limites da responsabilidade são confundidos. Devemos amar o outro e não ser o outro. Anota isso. Priscila, anota isso. Josi, anota isso. Paula, anota isso. Devemos amar o outro, mas não devemos ser o outro. Não posso sentir o que você sente, nem pensar por você, nem agir no seu lugar, nem lidar com a decepção que os limites lhe causam. Em resumo, não posso crescer por você. Entendeu? Isso somente você pode fazer. A responsabilidade de uma vida de caráter regrada e correta é do seu filho. Você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, a ter responsabilidades. Da mesma forma, você não pode crescer por mim. O mandamento bíblico para o nosso crescimento é: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é que opera em vós, tanto querer
como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12. Você é responsável por si mesma. Eu sou responsável por mim. Deu para entender? Não jogue a sua responsabilidade nas costas dos outros. Você, mulher, é responsável por ter um casamento bem-sucedido. Você, marido, é responsável por ser provedor do lar. Você, filho, é responsável pelas suas atividades escolares. Deixe os seus filhos terem as responsabilidades deles. Outro tema que a Bíblia muito valoriza é que devemos tratar os outros da maneira como queremos ser tratados. Eu sempre falo para as mulheres, se você é grosseira, você vai receber grosseria. Se você é doce e delicada, você vai receber de volta doçura e delicadeza. Da maneira como você quer que as pessoas te tratem, você deve tratar as pessoas. Se você magoa as pessoas, se você é ríspida, se você esfola o outro, você também vai ser esfolada. Tem muitas mulheres idosas que são tratadas com grosserias pelos seus filhos. Tem mulheres idosas que são maltratadas, são deixadas no asilo. Mas por quê? Quando os filhos eram pequenos, elas tratavam os filhos com violência. Elas eram grossas com os filhos, bravas, arrogantes, gritavam com os filhos, batiam nos filhos. Esses filhos, quando essas mulheres foram idosas, eles vão tratá-las da mesma forma. Por isso, muitas vezes, eu não tenho dó de idoso. Eu não tenho dó de idoso. Porque o idoso, geralmente, ele colhe o que ele plantou. Às vezes você vai lá e fica com dó daquela pessoa idosa. Não fica com dó. Ela simplesmente está colhendo o que ela plantou. Vamos plantar coisas boas, né? Vamos tratar os nossos filhos com amor, com carinho. Porque quando nós formos idosos, eles vão tratar a gente com amor e carinho. Não é verdade? É tão sério isso. Às vezes você vai lá no asilo de idosos e vê aqueles idosos abandonados. Eles falam assim, ninguém me visita, meus filhos não me visitam, meus filhos não me dão atenção, meus filhos largam eu aqui. Sabe lá como que eles batiam nesses filhos. Sabe lá a violência que eles eram tratados. Sabe lá se não eram até pedófilos. Às vezes você tá ali morrendo de dó do idoso, julgando aquele filho. Você não sabe de nada. Tem gente ruim. Tem muita gente ruim. Outro aspecto de ser responsável por alguém. Não apenas está em dar, mas em pôr limites para o comportamento destrutivo e irresponsável do outro. Não é certo livrar alguém das consequências do seu pecado, pois você terá de fazê-lo outra vez e outra vez e outra vez. Permita a pessoa sofrer as consequências do seu pecado. Permita. Se você salva alguém das consequências do seu pecado, você está reforçando o padrão. É o mesmo princípio expresso na criação de um filho. É perigoso não ter limites com os outros. Isso pode levar à destruição. Uma questão que a Bíblia reforça é que você deve suprir as necessidades e limitar o pecado. Os limites ajudam a fazer exatamente isso. Então, o que eu quero deixar de recado para vocês é limites. Coloque limites nos seus filhos. Como que eu coloco limite nos meus filhos? Priscila, batendo? Com violência? Não. Não, porque o teu filho vai crescer. O teu filho vai crescer. E se você ensina ele a ser uma pessoa violenta, depois você vai estar lá tirando o teu filho da cadeia porque ele foi violento com a esposa. Você bate no teu filho hoje, amanhã o teu filho está sofrendo a lei Maria da Penha porque ele está batendo na mulher dele. Educar não é bater. Educar não é cinta, não é chinelo. Educar não é isso. Educar é dar amor. Amor e elogio. E outra coisa, a responsabilidade de cuidar da casa,
de limpar a casa, de organizar a casa, é da mãe, não é dos filhos. Os seus filhos só vão te copiar. Seu filho tem a obrigação de estudar, de fazer as tarefinhas da escola. E eles aprendem pelo exemplo. Ele vê você lavar a louça, ele vai lavar a louça. Não é você deixar um monte de tarefas domésticas para um adolescente e chegar em casa à noite e começar a gritar com esse adolescente porque ele não fez as tarefas domésticas. Achando que é obrigação dele deixar a casa limpa e impecável. Nem você sabe arrumar teu quarto. Teu quarto é uma bagunça. Você é uma desorganizada e você quer que o teu filho seja organizado? Você é uma acumuladora compulsiva. Tua casa tá cheia de lixo. E você quer que o teu filho dê conta da tua casa? Um adolescente, uma criança. Você tá errada. A sua casa é responsabilidade sua. A criança tá aprendendo. O adolescente tá aprendendo. Mediante ao seu exemplo. Por que aqui em casa eu não arrumo mesa mais? Porque de tantos meus filhos verem eu arrumar a mesa, eles arrumam a mesa igual eu. As minhas diaristas, nunca precisei treinar elas para arrumar a mesa. Elas de verem eu arrumar a mesa, elas arrumam igual eu. A minha sapateira tem uma ordem dos meus sapatos. Eu coloco na primeira prateleira os chinelinhos, na segunda as sandálias, na terceira os sapatos, na quarta as botas. Eu precisei ensinar minha diarista a colocar meus sapatos na ordem? Não, ela vê e ela já faz. Os filhos podem ajudar, mas tem mães batendo nos filhos, castigando os filhos porque eles não limpam a casa. Aí tá errado, Tiele. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ajudar. Mas a responsabilidade da organização doméstica não é da sua filha, do seu filho. É sua. É sua. Tem mãe deixando a casa inteira para uma filha de 10 anos cuidar. Para uma filha de 12 anos cuidar. Ah, porque eu trabalho fora. Você trabalha fora, mas a responsabilidade da limpeza da casa, da organização, não é dos seus filhos. A tua filha de 10 anos, de 12 anos, não tem que carregar uma casa nas costas. Não tem. Tá entendendo, Tiele? Isso. E a gente escuta muito isso. Eu lido com mulheres. E aí você tá orando pelos seus filhos, mas não é oração para os seus filhos serem seus escravos. Oração pelos seus filhos serem desenvolvidos, serem responsáveis, serem abençoados. Se você, mulher, cria o ambiente da casa, se você grita o dia inteiro, seus filhos vão crescer num ambiente de grito. O seu lar precisa ter paz. Se você ofende eles o dia todo, você nunca, jamais será respeitada. Olha lá, a Michele disse: Pri, a minha filha mais velha tem 7 anos e é muito respondona. Como lidar com isso? A sua filha, ela só reflete as suas atitudes, Michele. Se você tem o costume de gritar com ela, ela vai gritar com você. Se você falar com ela com respeito e falar baixo, ela vai falar com você com respeito. Se você xingar palavrão, sua filha vai xingar palavrão. Então, ensina a tua filha falando baixo. Filha, eu te amo tanto, você é uma princesa. Não combina com você falar esse palavrão. Por que você tá falando palavrão, filha? Eu não falo palavrão. Você aprendeu na escola? Aqui em casa não pode falar palavrão. Se você falar palavrão de novo, você vai ficar o dia inteiro sem tablet. O dia inteiro sem celular. Se você falar palavrão de novo, eu não vou fazer bolo hoje pra você. Então você vai dar uma consequência pro erro dela. O que você não pode é gritar mais alto que ela, xingar palavrão, porque aí você só vai ensinar ela pela sua atitude. Depois, Michele, me conta lá no direct se você já falou palavrão em casa ou se você já gritou dentro de casa. Porque se você gritou, não tem como a tua filha não gritar.
Você ensinou ela pela atitude, entendeu? E outra coisa, 7 anos é muito novinha para já estar tendo esse comportamento. É muito novinha, porque uma criança até 7 anos, ela nem recebe crítica dos pais. Até 7 anos a criança só recebe elogio. Que coisa linda, minha princesa, lavou a louça pra mim. Nem que ela lavou mal lavado, mas com 7 anos, tudo que ela faz se elogia. Agora, se ela tá sendo muito criticada, ela tem um senso de justiça dentro dela. Ela se sente injustiçada. A criança, quando ela responde, o adolescente, quando ela responde, os pais, é a sensação de injustiça que eles estão sentindo. Geralmente é um reflexo, porque assim, eu tô sendo injustiçada. Eu arrumei meu quarto, eu fiz a minha tarefa, eu ajudei, a minha mãe ainda tá brigando comigo. Talvez você tá exigindo demais de uma criança de 7 anos. Marcela, Pri, identificando esses erros, podemos pedir perdão a Deus e mudar as nossas atitudes? Ai, que linda, Marcela. Aquele que se arrepende alcançou misericórdia. Que bom, Marcela. Meu coração se encheu de alegria, ó. Se encheu de alegria porque você se arrependeu. E Jesus diz na palavra, que há salvação para o pecador que se arrepende. Que bom, ó, a Marcela identificou que às vezes ela grita, por isso os filhos dela gritam. Às vezes ela fica nervosa, por isso os filhos dela ficam nervosos. Ou às vezes ela tá pondo atividade demais para uma criança, para um adolescente, né? Imagina, gente, nós mulheres, a gente vai ter a vida inteira para dar conta de uma casa. A gente vai ter que dar conta de uma casa com 12 anos? Dar conta de irmão mais novo? Ah, não, gente. Quando a gente casar com 20 anos, a gente já tem a vida inteira para dar conta de serviço doméstico. Vamos deixar nossos filhos ser crianças, ser adolescentes. Uma atividade ou outra. Ó, o Lucas, ele cuida das fardas dele. O Lucas estuda no colégio militar. Ele que organiza as fardas dele, passa e veste para ir para a escola. Eu nunca mando meus filhos colocar uniforme. Escuta isso. Eu nunca mando meus filhos. Vamos colocar uniforme para ir para a escola? Nunca. Eles colocam sozinho. Eles têm responsabilidade. Você não precisa mandar seus filhos colocar uniforme. Deixa um dia eles sem uniforme. Na hora de ir para a escola, você fala assim, nossa, hoje você vai sem uniforme para a escola? Você só pergunta, você vai assim, de vestido florido, Priscila? Não, uniforme. Ué, seu uniforme tá na sua gaveta. Você não precisa gritar com o seu filho. Deixa ele ter responsabilidade. A Larissa tem 9 anos, ela se troca sozinha desde os 6. O Lucas estuda no militar há 2 anos. Eu nunca passei uma farda do Lucas. Ele passa a farda dele e veste. Ele tem 12, 13 agora. Peça perdão, Marcela, para Deus. Peça perdão pro teu filho. Para ele entender que você extrapolou, que você o desrespeitou. E ele vai aprender o respeito com a sua atitude. E ele vai ser um filho que o dia que ele exceder com a mulher dele, que ele gritar com a mulher dele, rapidamente ele vai pedir perdão, imitando você, Marcela. Ele vai falar assim, gritei com a minha esposa, não pode gritar. Não pode gritar, eu aprendi com a minha mamãe que não pode gritar. Me perdoa. Ele nunca vai ser um homem grosso. Você vai criar um marido incrível, Marcela. O teu filho será um marido maravilhoso, porque você ensinou ele a não ser grosso, a não ser estúpido, a não violência. Hoje você bate de cinta no teu marido, amanhã ele aprende a violência, bate nos teus netos, aí você morre. Ai, bateu no meu netinho. Porque você batia nele. Você ensinou ele a bater nos teus netos. Né? Mudando nossas atitudes, eles mudam? Mudam. Se nós mudarmos as nossas atitudes, eles são... Gente, eles são um espelho nosso. Filho de peixe, peixinho é. Filho de gente grossa, grosseiro é. Filho de gente que fala palavrão também. Filho de gente violenta, violento é. É óbvio. Mesmo que já estejam na adolescência, mesmo que estejam na adolescência. E eu vou te contar um segredo de como você trata o adolescente e muda ele hoje. Você quer mudar teu adolescente hoje? Hoje. Então pega papel e caneta e escreve.
Escreve que eu vou te ensinar. Mesmo que ele não está merecendo, elogie seu adolescente. Elogie seu adolescente. Elogie seu adolescente. Gente, eles estão numa fase que eles estão super inseguros. Ai, meu cabelo é feio. Ai, meu nariz é grande. Ai, minha boca é muito grossa. Ai, minha sobrancelha é caída. Ai, meu braço é muito comprido. Eu sou magrelo, eu sou alto, eu sou gordinho, eu sou baixinho. Eles são inseguros. Quem vai encher o filho de autoestima e segurança? Quem? Responde aqui pra mim nos comentários. Quem tem o poder de encher o filho, de encher o adolescente de autoestima e segurança? Escreve eu. Escreve aqui, eu. Eu tenho esse poder. O poder está em tuas mãos. Eu tenho a mentoria, né? O poder da mulher sábia. Lá na mentoria, o poder da mulher sábia, eu ensino minhas alunas a exercer o poder que elas têm. O poder de deixar a tua adolescente uma mulher segura e bem resolvida é teu. O poder de deixar o teu adolescente um homem cheio de autoestima, que ganha dinheiro, que é dono de empresa, que manda nos funcionários, que dá conta da vida, é teu. Fala, eu tenho poder. Eu tive aqui esse final de semana um evento com as pastoras de Maringá, né? E elas viram como eu sou cheia de autoestima, né? Eu falava assim, gente, porque eu sou linda, não sou? E elas ficavam dando risada. Eu falei, sabe por que eu tenho essa autoestima assim? Que eu tô aqui na internet falando com você, 6 horas da manhã, descabelada, e tô me achando bonita, e tô feliz, e tô... Sabe por que eu tenho essa autoestima? Porque a vida inteira meu pai e minha mãe falaram pra mim, você é linda, você é uma princesa, você é inteligente, você é a melhor aluna da sala, você fala bem, minha filha é muito inteligente, minha filha é linda. Quando eu deixava meu quarto bagunçado, a minha mãe não me criticava. A minha mãe me falava assim, Priscila, mais importante que o quarto arrumado é que você é estudiosa, que você tira 10 em matemática, você tira 10 em tudo, filha. Pode deixar que eu vou arrumar sua cama. Ah, Pri, aí tá errado. Eu também acho que tá errado, porque hoje eu ensino a Larissa e o Lucas a arrumar a cama. Só que eles não me chamava de burra, não me chamava de desorganizada. Minha mãe nunca me chamou de desorganizada, nunca. Mesmo quando eu deixava as coisas desorganizadas. Ela me incentivava a melhorar com elogio. Com elogio. Hoje eu sou professora de organização. Hoje eu dou curso de organização. Por quê? Porque a minha mãe não destruiu minha autoestima. Então, se você quer destruir teu filho hoje, se você quer ir visitar teu filho na porta da cadeia, você quer? Quem é aqui que quer visitar o filho na porta da cadeia? Fala pra mim. Continua criticando teu filho. Continua xingando teu filho. Continua maltratando teu filho. Porque daí o teu filho vai ser um revoltado. Ele vai querer usar drogas. Ele vai bater na esposa. Ele vai bater nos filhos. Ele vai fugir de casa. Ele vai ser amigo dos drogados, dos bandidos, dos safados. Agora, se você mudar o seu comportamento e começar a elogiar o teu adolescente. Filho, mamãe tá muito orgulhosa de você. Filho, mamãe ama você. Filho, você é inteligente. E deixar ele ter responsabilidade. Eu não arrumo o material dos meus filhos. Eu não arrumo os livros dos meus filhos na mochila. Eu não arrumo o uniforme dos meus filhos. Eu lavo a roupa e põe na gaveta. Quem vai se trocar para ir para a escola são eles. Só que você não destrói a autoestima deles. O que as mães muitas vezes fazem? Você é um irresponsável. Você é uma desorganizada. Você é uma porca. Você é uma bagunceira. Você não se arruma. Vai pentear esse cabelo tudo enosado. Destrói os filhos. O teu filho é reflexo da tua construção. Das suas palavras. O teu filho é reflexo das suas palavras. Se você fala bem do teu filho é bom. Se você fala mal do teu filho é mal. Aí ele tá falando aqui, a minha aluna. Pri, eu falei pra ela que ainda não é hora. Mas quando ela tiver o primeiro emprego, ela mesmo compra. Porque não temos condições de comprar o que ela quer. Élida, nem fala de emprego com a tua filha. Tua filha não vai ter emprego. Tua filha vai ser uma empresária. Fala de emprego. Filha, você vai ser uma empresária. Eu falo pra Larissa, Larissa, você vai ser uma médica, uma dona de uma clínica.
de dermatologia. Filha, você vai dar emprego pros outros, não é você que vai arrumar emprego. Ela tem 9 anos. Não põe na cabeça dela que ela vai ser empregada, não, Hélida. Põe na cabeça dela que ela vai ser empresária. Amém? Construa a autoestima dos filhos de vocês. Construa a autoestima. Você está construindo ou você está destruindo a autoestima dos teus filhos? Escreve aqui para mim. Eu estou construindo a autoestima dos meus filhos. Ou eu estou destruindo a autoestima dos meus filhos? Me conta. Ensina teus filhos a ter responsabilidade sozinho. Se eles não colocarem uniforme para ir para a escola, você não dá bronca, deixa ela ir sem uniforme, para ela chegar lá, levar uma assinatura da diretora e voltar para casa. Nunca mais ela vai sem uniforme para a escola. Você entendeu? Deixa sofrer responsabilidade. Cleuma disse assim, Pri, eu tenho 3 filhas. Uma é adolescente e as 3 são bênçãos, filhas obedientes e tementes a Deus. Olha só, parabéns! Vocês querem ter filhas como a da Cleuma? Obedientes e tementes a Deus? Certamente a Cleuma não destrói a autoestima dos filhos dela, ela constrói. Escreve aqui, eu construo a autoestima. Eu construo. Olha a Juliana falando, eu vou construir a autoestima dos meus filhos. A Brígida tá falando, eu sempre profetizei coisas boas para os meus filhos. Eu nunca critiquei os meus filhos. Hoje eles são prósperos e abençoados. Amém, Jesus. Quer ter filhos ricos? Quem aqui quer ter filho rico? Quem quer andar de helicóptero com os filhos? Igual a mãe do Neymar. A mãe do Neymar anda de helicóptero. A mãe do Messi anda de helicóptero. Por quê? Você acha que elas criticavam? Você não sabe jogar bola. Você é um perna de pau. Você é muito ruim. Não, elas elogiam os filhos. Mães de filhos inteligentes, estudiosos. Eu passei no vestibular, no primeiro vestibular, em 7º lugar. Por quê? Porque a minha mãe falava pra mim todo dia que eu sou inteligente. Todo dia minha mãe e minhas professoras me disseram que eu sou inteligente. Se você me chamar de burra, eu nunca vou acreditar. Porque eu cresci ouvindo que eu sou inteligente. Se você me chamar de bagunceira, eu nunca vou acreditar. Porque eu cresci com a minha mãe falando que eu sou organizada. Se você me criticar e falar que eu sou feia, eu nunca vou acreditar. Porque o meu pai e minha mãe sempre me disseram que eu sou linda. Deu pra entender? Nunca vou deixar um homem me chamar de burra. Um homem me maltratar. O meu pai me tratava como uma princesa. Eu tô acostumada a ser tratada como princesa. Agora, sabe essas mulheres que apanham do marido? É porque elas apanhavam do pai e da mãe. Elas estão acostumadas a apanhar. Então, pra elas, apanhar é normal. Deu pra entender? Se você bate na sua filha, você tá simplesmente ensinando ela a apanhar. Ela tá acostumada a apanhar. Se você xinga tua filha, teu filho, eles estão acostumados. Quando o patrão xingar eles, maltratar, eles vão achar normal. É normal. É normal alguém me xingar. Minha mãe me xinga. Meu pai me xinga. Minha mãe grita comigo, meu pai grita comigo, então é normal. Olha como isso é sério. Arielle tá dizendo assim, Arielle Barros. Eu tenho 2 filhas, Pri, elas estudam em escola militar. Nunca precisei colocar uniforme nelas. Olha que lindo isso. Até o cabelo elas fazem o penteado sozinha. Eu ensinei, pois nesse horário eu estou no serviço. Perfeito. Vocês estão entendendo? O meu filho também é escola militar. E a Larissa não é escola militar. A Larissa é escola comum. Colégio cristão. Só que a Larissa coloca o uniforme sozinha. Se arruma sozinha, toma banho. Dá o horário, eu não preciso falar que tá na hora. Eles olham no relógio sozinhos. Você tá se descabelando à toa. Aí, ó, a Tiele disse, Pri, que loucura que é isso, né? Nós temos poder nas nossas palavras. Exatamente. A Bíblia, a palavra de Deus, é loucura para o povo do mundo. O povo do mundo, o povo que não tem Jesus, eles acham que filho se educa batendo, filho se educa gritando, filho se educa
com cinta, com chinelo. Isso é gente do mundo. Gente crente, não. Crente educa o filho lendo a Bíblia com eles todo dia. Aí a pergunta que eu faço, você tá lendo a Bíblia com seu filho todo dia? Você lê a Bíblia com ele? Você estuda a palavra de Deus com seu filho? Se você lê a Bíblia com seu filho todo dia, você não precisa bater no seu filho. Entendeu? Ora com seu filho todo dia. Lê a Bíblia com seu filho todo dia. Isso aqui que é a vara da disciplina. A vara da disciplina se chama Bíblia. Deu para entender? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra. Que as mães possam ser mães que elogiam os filhos, que não colocam responsabilidades delas em cima dos filhos, que elas entendam que os filhos agem por imitação. Conforme elas agem, eles copiam. Se elas deixam o quarto bagunçado, eles também vão deixar o quarto bagunçado. Se elas arrumarem a cama, os filhos também vão arrumar a cama. Se elas lavam a louça, eles também vão lavar a louça. Então, que nós possamos ser mulheres que elogiam os nossos filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até sexta. Sexta-feira, anota aí, sexta-feira, live 6:30 da manhã, oração pelas finanças. E ensino para você ter uma vida de prosperidade e riqueza. Você quer ser próspera, bem-sucedida? Sexta-feira vem para a live. Oração pelas finanças. Segunda semana nós estamos na nossa campanha de oração. Vou colocar nos stories o link do grupo do WhatsApp para você participar, para você lembrar da campanha de oração. Segunda-feira, oração pelo casamento. Segunda-feira, oração pelo casamento. Quarta-feira, oração pelos filhos. Sexta-feira, oração pelas finanças. 6:30 da manhã, live aqui, gratuita. Aproveite, compartilha. E essas lives estão indo para o YouTube. Glória a Deus, nós estamos postando as lives no YouTube também. Então, Deus abençoe você. Tchau, tchau.